Lorival Santana, para a gente falar um pouco sobre o que pode vir pela frente, né, Lorival? Tem ali uma expectativa muito grande sobre que tipo de retaliação poderia decorrer desse ataque dos Estados Unidos. Fala-se no risco de bases americanas serem atingidas no Oriente Médio. A gente sabe que são dezenas de milhares de civis e militares que estão alocados nessas bases importantes que atendem, inclusive, a política, a geopolítica americana há muito tempo, há décadas, e essas estruturas acabam, de certa forma, servindo aí dentro desse jogo político em que o Irã deixa correr a ideia de novas ameaças aí como parte da sua estratégia, né? Exato, uma tentativa de intimidar o presidente Trump, já que a opinião pública americana é muito sensível a mortes, a ferimentos de militares fora dos Estados Unidos por uma causa que não é necessariamente uma ameaça tão direta aos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada num mapa que nosso time de internacional preparou sobre essa presença militar dos Estados Unidos nessa região. São 40 mil soldados americanos. Esses pontos vermelhos representam ou bases ou uma presença militar, mesmo que não seja uma base formal nesses países. Eu lembrava num comentário anterior que na Arábia Saudita o Irã e que tem bases americanas, posições americanas, o Irã foi capaz de fazer um ataque a maior complexo de petróleo e gás da Saudi Aramco em setembro de 2019 com mísseis e drones, né? Também nos Emirados Árabes Unidos, onde existe também presença militar americana, os Houthis, de lá do Iêmen, mas com armas fornecidas pelo Irã, têm também atacado os Emirados Árabes Unidos. Quando em Abu Dhabi, em 2022, janeiro de 2022, tinha uma série de eventos esportivos, de golfe, de corrida, de automóveis em Abu Dhabi, quando houve um ataque de drones dos Houthis contra o aeroporto de Abu Dhabi, causando incêndios lá, né? E, enfim, o Irã está intacto o arsenal, até onde a gente sabe, de mísseis de cruzeiro e de drones, né, que são plenamente capazes de atingir toda essa região aqui, ou mísseis de médio alcance, de curto alcance, não haveria nenhuma dificuldade. E já houve uma ameaça no início dessa crise, quando Israel começou a bombardear o Irã, do Kataib Hezbollah, que quer dizer Brigadas do Partido de Deus, que é uma milícia iraniana aqui no Iraque, onde há essas bases também americanas. Aqui é o Kurdistão americano, a região norte do Iraque. Só que tem uma coisa, os Estados Unidos, ao longo dos últimos anos, instalaram baterias de mísseis Patriot, que são os mais avançados mísseis antimísseis, uma defesa antiaérea nesses países aqui, para barrar eventuais ameaças desse tipo. E a maioria desses países tem essas baterias Patriot, e agora, recentemente, aqui nos Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos colocaram baterias THAAD, que são essa defesa térmica de alta altitude, muito avançada também. A Ucrânia recebeu algumas dessas baterias também, e que seriam capazes de interceptar qualquer tipo de projétil iraniano. Então, não é que os Estados Unidos, essas forças militares americanas estejam totalmente desguarnecidas, mas há sempre um risco também de ações mais próximas, de ações terroristas, de explosões, né? Por exemplo, no Iraque, 60% da população é xiita, que tem uma parte delas, isso não é automático, mas tem uma tendência maior a se alinhar com o Irã, já que o Irã é um país xiita, né? Então, há muitas oportunidades, portanto, riscos do ponto de vista dos Estados Unidos de ataques, e essas forças estão em estado de alerta máximo, porque sabem que a qualquer momento pode haver esses ataques, seja de uma forma ou de outra. O Irã provavelmente está preparando isso neste momento, Clarissa.
E, Lorival, quando a gente imagina e olha para o histórico dos Estados Unidos aí diante desse tipo de conflito, a gente não pode deixar de pensar na consequência política interna que isso pode ter para o presidente americano Donald Trump, né? Ele que, querendo ou não, vinha argumentando ao longo da campanha que não embarcaria num conflito de grandes proporções. Fica no ar aquela ideia de que Trump entra nesse conflito, mas se depender aí do que é interesse para os Estados Unidos, a ideia seria sair disso também o quanto antes, né? Exato, isso é um vespeiro em que ele mexeu, né, sem ter muita certeza de para onde vai essa situação. E os Estados Unidos têm traumas há muitos anos com o próprio Irã. A primeira vez que surgiu o Hezbollah, a primeira grande ação do Hezbollah, quando nem se conhecia esse nome, nem tinha esse nome, foi no início dos anos 80. Dois caminhões-bomba explodiram nos quartéis ali nas proximidades do aeroporto, dentro do aeroporto de Beirute, mataram 246 fuzileiros navais americanos e mais de 40 militares franceses. E mais recentemente, ao longo dos últimos anos, também milícias pró-iranianas, tanto no Iraque quanto na Síria, têm atacado soldados americanos, né, alvos americanos. Você se lembra que em janeiro de 2020, quando o Trump autorizou um disparo que matou o Qassem Soleimani, que era o líder, o comandante da Al-Quds, a unidade de elite do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o Irã retalhou disparando mísseis contra bases americanas no Iraque. E sim, é um momento politicamente delicado, porque está muito forte, fresco na memória dos eleitores do Trump, né? As promessas dele, né, reiteradas, de não se engajar nessas guerras, todas as críticas que ele fez a essas guerras e de colocar a América em primeiro lugar, America first, né? Tornar a América grande de novo, não é tornar o Irã ou Israel grande de novo, né? Então o eleitorado americano está falando, mas espera aí, o que está acontecendo? Ele responde assim, fui eu que criei o MEGA, fui eu que falei America First, então sou eu que defino o que isso significa. Mas o eleitor não fica muito convencido com essa imposição desse conceito. Agora, Lorival, você citou especificamente aí a morte de Qassem Soleimani, 2020, né? Salvo engano. De janeiro de 20. E esse, inclusive, foi um caso que foi mencionado pelo embaixador iraniano lá na ONU durante o discurso dele. Vem também como um recado, né? Porque a partir da hora em que esse episódio fundamentou uma reação iraniana lá atrás, é de se esperar que ele esteja colocando isso dentro do discurso dele, ali no Conselho de Segurança da ONU, para dar um recado, para tentar passar a mensagem, olha, a gente está falando sério, não é só para ameaçar, pelo menos tentar transmitir essa certeza de que tem risco. São recados diretos para o presidente Trump, porque quando houve a retaliação que eu acabo de mencionar do Irã, o presidente Trump autorizou uma ação aérea para bombardear posições iranianas e quando os aviões já estavam no ar, os assessores militares dele disseram, presidente, tem uma coisa, pode haver mortes colaterais, mortes de civis. Ele mandou abortar a ação, a operação, porque ele falou, eu não quero mortes de civis na minha biografia. Então ele tem essas coisas que o contêm muitas vezes, né? Essas crenças muito arraigadas dele de não querer ter mortes desnecessárias associadas a ele. Assim como ele tem, por outro lado, um outro horror que é a armas nucleares, a proliferação nuclear. Quando ele era jovem, um tio dele, que era cientista nuclear, explicou para ele o que era a proliferação nuclear. E desde então isso se tornou uma das obsessões do Trump. Então são duas emoções em conflito, né? Não querer, por um lado, provocar uma guerra que leve a mortes e tal, e a custos para os Estados Unidos também, mortes de soldados americanos e tal, e, por outro lado, conter o programa nuclear iraniano. Então, por aí você sente os dilemas do presidente Trump e os iranianos, assim como os israelenses, procuram jogar com esses conflitos de emoções no interior da cabeça do homem mais poderoso do mundo.